Bom dia para quem for de bom dia, para quem for à tarde, boa tarde, e para quem for da noite, boa noite. Estamos mais uma vez reunidos aqui com vocês no canal Pormenores do Futebol, dentro e fora de campo, e especificamente para analisar a partida de ontem, onde o Sport perdeu mais uma vez, está virando redundância, né? Perdeu mais uma vez por 2-0 para o Ceará em Fortaleza. Para começar a conversa, né, o nosso bate-papo, com a nossa opinião, comentário, a gente vai passar rapidamente pela escalação do time. O treinador Antônio Oliveira, português, que fez a sua segunda participação dentro do Sport. Ele mandou a campo Kaique França, goleiro que vem jogando, Hereda, voltou a titular na saída de Matheus Alexandre, já foi dispensado, né? Provavelmente o seu empresário que eu trouxe para a Ilha do Retiro já deve estar encaminhando a sua relocação em outro clube. Lucas Cunha, que veio do Bragantino. Antônio Carlos, que foi contratado do Palmeiras. Chico e Cariús na lateral esquerda. Ou seja, do Kaique, passando por o goleiro aéreo do lateral direito, os 3 zagueiros ontem, foi a inovação do treinador. E Cariús e o Cariús na lateral esquerda. No meio campo, Rivera, o colombiano Zé Lucas, que é da base do Sport. E jogando do meio para frente, Lucas Lima, Carlos Alberto e Barleta. Ele dispunha no banco o goleiro Thiago Couto, os zagueiros Rafael Thierry, que já voltou de cirurgia, João Silva, português, outro português, Dalbert, lateral esquerdo, Duqueiroz, Fabrício Domingues, Johan, que foi nível do Internacional, Tite Ortiz, outro estrangeiro, assim como Fabrício Domingues, o Sérgio Oliveira, outro português, Romarinho e Arthur, que veio também do Bragantino. Primeira coisa que nos deixa assim meio que sem entender direito é o seguinte: o Sport tem, nos últimos jogos, levando gol e não fazendo gol. Leva e não faz. E levou muito contra o Cruzeiro. Ontem levou 2 também. Então, na partida contra o Cruzeiro, o português João Silva jogou mal. Como todo o time jogou mal. Mas ele vinha sendo, junto com a Hereda, os melhores jogadores. E não, a gente também não pode tirar o mérito do goleiro, né? Kaique França, que tem falhado alguns lances, mas sempre que é indagar, sempre que é pedida a sua intervenção, é necessária, ele faz jus. Então, ontem, nós vimos João Silva e Rafael Thierry, que estava contando cirurgia, como eu disse, que sempre foi titular do Sport, no banco de reservas. E o Sport entrou com 3 zagueiros. O Antônio Carlos, na minha opinião, do Palmeiras, não era para ter ficado no Sport, assim como o Carlos Alberto, que é o atacante que veio do Botafogo, que já deveria ter ido embora com o Matheus Alexandre, porque não provou nada. E ontem, mais uma vez, ele só faz correr em campo, ele não consegue dominar a bola, ele não consegue nem só dominar a bola, como fica perdido, a bola bate nas suas pernas e fica sem direção. Ele não consegue fazer nada, absolutamente nada, o Carlos Alberto, que é o atacante que veio do Botafogo. O Antônio Carlos, que é um zagueiro contratado pelo Palmeiras, também fica ali na defesa, para lado correndo, para um lado para o outro, ele não marca, as bolas por cima ele também não consegue conseguir eliminar a bola da área, tirar a bola da área. E mais uma vez pode levar um gol praticamente de lateral, a bola veio para a área, um jogador do Ceará, então Chico vai e se projeta, antecipa o jogador, cabeceia para o meio da área. Os jogadores do Sport estão praticamente marcando todos eles, praticamente na pequena área. E o jogador Mugni do Ceará, e tem uma felicidade na bola, caiu justamente no pé esquerdo, que é canhoto, que era justamente para ele chutar e fazer o gol. Mas o problema não é isso, é muita gente dentro da pequena área quase. E deixou o jogador do Ceará livre. Cadê o homem marcando a entrada da área? Isso é falta de treinamento. Ou então o treinador faz o treinamento e o jogador não obedece. Não tem outra explicação. Então eles podem ter um gol de cabeça novamente, falha de marcação, falha de cobertura, com 3 zagueiros. Depois, no segundo tempo, uma bola foi alçada por cima da defesa,
O jogador entra por meio dos zagueiros. Os zagueiros praticamente ficam para trás. O jogador do Ceará consegue invadir a área praticamente e chuta a bola no meio, praticamente no canto direito, tirando do goleiro. Chute forte, praticamente indefensável. Mas a defesa com 3 zagueiros dando espaço. O meio campo com 2 volantes e sem conseguir marcar. O meio campo não marca direito e nem cria. Um ataque sem jogar, sem centroavante, botou o Casalberto de experiência. Por experiência de centroavante. Ele nunca prestou, ele botou na esquerda, não prestou. Ontem foi de centroavante, ele nem combatia os zagueiros na saída de bola. O Ceará vinha muitas vezes com a bola até intermediária, sem nenhuma marcação. Ele ficava olhando, ou então correndo de lado e não para frente, vertical. Então assim, eu não. E o banco de reserva recheado de jogadores que ele podia utilizar. Ele viu que o jogador estava mal, ele esperou ainda voltar para o segundo tempo para trocar o jogador. Quer dizer, ou os jogadores. A defesa era seguramente entraria com Rafael Thierry, entraria com João Lucas e colocaria Chico no lateral esquerdo, fazendo a esquerda, já que Chico é canhoto. Poderia botar até João Lucas, do homem, do terceiro zagueiro, pelo meio, como se fosse um volante, e Thierry para a direita, como Thierry está acostumado. Porque ambos têm essa boa saída de bola. Ou seja, o treinador mexeu, escalou errado e mexeu errado. Então assim, a gente fica preocupado. Além, eu vou comentar ainda, porque o time não reage. O time até corre, mas não consegue fazer 2 jogadas, tabelar e chegar na cara do gol para chutar. Só Barleta que chuta. Praticamente foi Barleta que chutou ontem. Posso dizer que Zé Lucas fez uma apresentação razoável, fez até um gol no segundo tempo, um cruzamento de Hereda. Aquela bola que faz se você quiser, também se não fizer, não quiser, não faça. Então, Zé Lucas voou, teve um peixinho e colocou a bola por cima. Era o empate do Sport ali. Poderia dar até um destino melhor para o resultado da partida. Enfim, entrou com o Tite Ortiz, não entrou com a Tense no segundo tempo, poderia ter entrado. Sérgio Oliveira entrou mais uma vez, não disse para que veio, até agora. Muito mal português. Romarinho entrou também, não acrescentou muita coisa. Então, assim, o Sport está um mesclado de jogadores que entram titular e os reservas que entram estão do mesmo nível, jogando mal, ou para baixo. E tem jogador que está sendo forçado. Eu faço uma pergunta, nesses poucos minutos que eu reservei para o final do vídeo. O Sport empatou, volto a dizer, empatou as 3 primeiras partidas do Campeonato Pernambucano com jogadores da base. Não foi umas excelentes apresentações das 3 partidas, mas não foram medíocres como foi a de ontem, como foi do Cruzeiro, outras partidas que o Sport jogou. Quando o Corinthians, por exemplo, jogou um pouquinho só no jogo todo, o resto não foi medíocre, só levou bombardeando o Corinthians. Por que não prioriza? Vou fazer uma pergunta. Vou perguntar de novo. Por que não prioriza os jogadores da base? Vendeu um para a Inglaterra, tem um ou outro para ser vendido a qualquer momento, o Zé Lucas. Por que não prioriza? Pegou alguns jogadores, emprestou para pegar a experiência. E por que não pegar a experiência com os jogadores atuando no Campeonato Brasileiro? O porquê? É um bocado de porquês. O presidente está aí, tem o diretor, botou outro novo diretor, acredito remunerado, né? Que a gente comentou no áudio anterior. E eu volto a comentar de novo. Remunerado para ter a obrigação de ser muito mais perto do treinador e cobrar. Será que é por isso? Aí fica indagando. O treinador, se traz o treinador, tem que ter um treinador, na minha opinião, que tem essa experiência, tem um domínio de grupo. Mas esse, a meu ver, é a mesma coisa do outro de Pepa. Não mudou, no meu entendimento, não mudou nada. Então como é que você pode querer que o time reaja se o próprio treinador escala mal? E continuam os jogadores sendo preferidos. E eu pergunto mais uma vez, embora tenha sido emprestado alguns jogadores que já eram do time profissional, mas embora novos, por que não utilizar os pratos da casa? Os jogadores entram em campo com outra dinâmica. Eles querem mostrar serviço, não são acomodados, ganham salários pequenos. E eles querem mostrar. Aí ninguém utiliza o jogador. Ficam os mesmos jogadores sem render. Ontem, eu posso dizer que Hereda jogou bem. Eu posso dizer que Lucas Lima jogou bem. Barleta, eu posso dizer que não foi um excelente jogador, mas se mexeu, ainda chutou em gol. É um jogador ainda útil. Mas o goleiro não posso dizer também que foi mal. Mas tirando isso aí, até que entrou, Dalbert entrou no lugar de Cariús, não produziu muita coisa. Do Queiroz,
é só corrida e um passezinho. Tite Ortiz se esforçou, mas já entra com o time perdido. Sérgio Oliveira, como eu disse, o Marinho não fizeram nada. Entraram por entrar, mas não cumpriram, não fizeram, não acrescentaram nada no time. Então precisa. Vai abrir a janela daqui a pouco para contratar novos jogadores. Mas será que vão contratar certo ou vão contratar errado de novo? Tem jogador de time de Série B e C que pode jogar no esporte. Qual é o problema? Ele tem que trazer um jogador estrangeiro ou jogadores indicados por empresários que colocam o seu jogador dentro do clube para se beneficiar financeiramente. A gente vê que jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa de um clube medíocre, de quarta divisão, de segunda divisão. Quanto mais um time do Nordeste, como tem o nome que tem o esporte, joga a Série A. Você vai testando o jogador e sentindo que ele não está dando, retira o jogador. Porque ele acaba se queimando, ele vai tentar reciclar. Se ele não recicla, é porque significa que ele não é um bom jogador. Então afasta o jogador, empresta. Ou se for o caso, o jogador tenta vender, ou seja. O empresário não trouxe, manda o empresário se virar para mandar o jogador para onde ele quiser. Mas ficar com o jogador ruim, que não há. O Esporte entrou com 9 jogadores. Ele jogou 9. Porque nem Carlos Alberto jogava bola, corre para cá. E esse Antônio Carlos, que é o zagueiro que veio do Palmeiras, também não jogou nada. E as bolas eram passadas pela defesa do Sport, com o Ceará trocando passe como se fosse uma avenida ali. Então, mais uma vez, perdeu o jogo. Não é o primeiro jogo, mais um jogo, ou seja, o Sport teve menos um jogo, tem menos um jogo para se recuperar, né? E a gente não vê a perspectiva de se melhorar. Vai ter mais uma vez uma semana para treinar, joga o Internacional no próximo domingo, se não alterar a tabela, aqui na Ilha do Retiro. Mas o problema é que a gente não vê melhoria. O treinador não tem visão de jogo, ele não consegue enxergar o que todo mundo fora enxerga. É lamentável. E para finalizar, a gente fica meio que vendo os jogos, né? Acompanhando o jogo pela televisão, pela televisão fechada, senão não podia comentar. Impressionante como a gente vê um jogo tecnicamente razoável por parte do Ceará, perde pelo Sport ruim, algumas jogadas, uma ou outra aqui. A gente vê também a narração. O pessoal que narra televisão hoje em dia é uma graça. Os caras narram para fazer média com o pessoal do Sudeste e ao mesmo tempo não narram, eles ficam falando do jeito todo. Aí fica Denzel, o locutor do Premier da Globo, fica Dani Moraes e o próprio Gabriel Neto, daqui a pouco está se contaminando, porque o Dani Moraes e o menino lá, o Denis, que é o locutor, eles não narram, nem comentam, ficam falando o jogo todo, umas besteiras e erram. Entende? E aí ninguém escuta, ninguém sabe quem é o jogador que está chutando. Quando vai fazer comparações com os times de lá e ficam exaltando os clubes de fora e botando os times daqui, os jogadores daqui para inferiores, com tipo uma chacota, entendeu? A gente sabe que o momento é difícil. Mas dentro de campo tá ruim, fora de campo também tá ruim, porque a gente não vê. Quem narra, comenta, não tá narrando nem comentando certo, tá fazendo coisa por coisa. Quem toma conta do futebol, do esporte, também não diz coisa por coisa. Então o esporte tá virando uma coisa séria, de ruim. Porque é ruindade de fora e dentro de campo. Diretamente ligado ao clube e fora. Então vamos torcer para que a gente próximo encontro a gente possa dizer algo menos penoso para quem é torcedor do esporte, para quem é pernambucano, nordestino de forma geral, né? É isso. Falando nisso, nordestino, nós vamos ter hoje um clássico Bahia e Vitória pela Série A. Vamos ter também pela Série D Central e Santa Cruz. E vamos ter pela Série C do Retrô jogando com a Itabaiana, também no Sergipe. Então vamos ver o que é que vai acontecer com o futebol hoje. Um abraço, até a próxima. E vê se dá um likezinho lá e se inscreve lá no canal para a gente aumentar a nossa cotação, a nossa divulgação. Porque o nosso interesse aqui é ajudar ao futebol nordestino. Em especial, comentários a respeito de coisas que a gente acha positivas e negativas dentro e fora de campo. Ok? Um abraço para você e até a próxima. Muito obrigado pela companhia.